Olá, estamos aqui com mais um podcast da Consciência. Meu nome é André Emboaba, sou terapeuta familiar e terapeuta integrativa e estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Elu, com você. Olá, eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística, e hoje nós temos aqui uma dupla para falar para a gente sobre um livro muito especial, que eu acho que muitos ouvintes vão gostar de comprar e de fazer todas as dinâmicas. A gente tem aqui o Eduardo Pereira, ele é autor e astrólogo da Jornada Solar, que é o que a gente vai falar hoje. Ele é graduado em Ciências Biológicas e tem pós em Psicologia Transpessoal. Bem-vindo, Edu. Fala, galera. Um prazer, Heloísa. Um prazer, André, estar aqui. Prazer é todo E nosso. E a gente tem aqui também o Juliano Poeta, ele é consultor, escritor e palestrante. Atua hoje como facilitador de círculos masculinos, ajudando outros homens a trilharem o caminho da mente até o coração. Ele é autor de 6 livros, entre eles o livro Agenda, que a gente vai falar hoje, Jornada Solar, que foi traduzido para inglês e espanhol e já está presente em mais de 10 países. Bem-vindo, Juliano. Olá, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Espalhando juntos aí essa mensagem. Espero que chegue até o coração de muitos homens, muitas mulheres, para que a gente possa trilhar juntos esse caminho. É isso mesmo. Gente, conheci o Juliano Poeta aí pelo esse caminhar, né? E aí, quando eu me deparei com esse livro, eu achei incrível, porque eu sempre falo aqui, já falei para vocês isso, eu sou uma defensora dos homens, e eu acho que só o equilíbrio do feminino e do masculino é onde vai ter uma grande transformação no planeta, né, no coração das pessoas. E aí eles estão aí para trazer um pouquinho da experiência masculina mesmo, trazendo um pouquinho da história e dessa jornada que eles fazem para que a gente possa integrar isso um pouquinho em nós, esse masculino em nós. Meninos, muita gratidão por estarem aqui, a palavra é com vocês. Obrigado, André. A gente vê que tem um desequilíbrio, né, na sociedade, por isso que a gente está fazendo o nosso trabalho. Simplesmente o fato de ser homem ou ser mulher hoje, quando tu coloca o pé na rua, tu já sente essa diferença, né? Cada um de nós sente. E em relação a gente trabalhar o autoconhecimento, quem já frequentou qualquer curso que tenha a ver com autoconhecimento, seja algo relacionado com yoga, ou com meditação, ou as medicinas da floresta, o que for, qualquer curso que você vai é 80, 90% mulheres e um ou outro homem ali, né? Eu e o Edu já passamos muito por isso, né? De ser os únicos caras num curso, que o resto é só mulheres. Hoje em dia, felizmente, essa perspectiva está mudando. Muito mais caras estão se dando conta de que é interessante você buscar autoconhecimento, de que você fazer terapia não é uma coisa para gente louca, né? Como muitos homens, principalmente homens mais velhos acreditam, mas essa cabeça está mudando. E a Jornada Solar, esse livro que a gente criou juntos, ela tem o objetivo de disseminar essa mensagem para cada vez mais pessoas, né? Porque a gente sabe que tem um estigma de que o homem não pode pedir ajuda, de que o homem ele tem que se virar sozinho, de que ele tem que ser sempre aquele cara durão. A gente sabe que é importante em muitos momentos esse papel do provedor. A gente não se exime dessa responsabilidade, mas como a gente falou, tem que ter um equilíbrio. Não dá para tu ser sempre o responsável por tudo. Não dá para tu ser sempre a pessoa que se vira sozinho. E a jornada ela vem como uma ferramenta para que os homens possam aprender a pedir ajuda, né? Já que a gente tem dificuldade de pedir ajuda para as pessoas que estão próximas da gente, então que a gente possa pedir ajuda para um livro, que aí você começa sozinho, né? Você mesmo se ajudando, fazendo o seu processo. E nessa sociedade que tem tão pouca referência de homem maduro, né? Quem é que teve a oportunidade de conviver com um homem mais velho que tinha maturidade emocional? Um homem mais velho que chorava na sua frente e que ao mesmo tempo se responsabilizava pelas suas ações, um homem mais velho que não gritava, que não ficava só dando ordem, mandando. Quem que teve essa oportunidade? Muitas poucas pessoas, né? Então, na jornada, a gente traz um pouco dessas referências de masculinidade mais saudável. E esse desequilíbrio entre homens e mulheres é muito perceptível, porque, por exemplo, a própria jornada foi inspirada num livro para mulheres, né, que é a Mandala Lunar, que é um livro agenda para mulheres e que já está aí, acho que no 7º, 8º ano, a gente está agora no nosso 3º ano, né, indo para o 4º. Então,
E assim como a Mandala, existem outros livros, né? Existe o Anuário da Deusa, existe o Astro Planner, existe, enfim, outras publicações mostrando que as mulheres estão muito à frente nesse caminho. Só que, como você falou, não dá para só um polo evoluir. Não dá para a gente ter uma sociedade com um monte de mulheres iluminadas e os homens lá brigando, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que essa evolução seja conjunta. E nos nossos estudos, né, o Edu puxa muito essa parte, a gente viu que existem exemplos de sociedades em que esse equilíbrio acontecia. Exemplos, por exemplo, em que teve 1.500 anos sem guerra, né? Contem um pouquinho sobre isso para a gente se inspirar um pouco nessas sociedades que já existiram. Muito desse meu estudo vem do livro Cálice e a Espada. Não sei se você, André e Luísa já entraram em contato, da Riane Esley. É um livro muito bom, assim, que conta essa história do matriarcado e que a nossa cultura, ela, quando o ser humano começou a desenvolver consciência, mais consciência, né? A primeira fase de desenvolvimento que nós tivemos foi o matriarcado. E só depois veio o patriarcado, né? E a gente vê isso porque o patriarcado hoje, né, através de vários estudos que eu tenho feito, assim, tenho olhado de uma forma mais da psicologia analítica, o patriarcado é uma fase de desenvolvimento humano, tanto histórico, né, o matriarcado e o patriarcado, quanto do indivíduo também. Então, primeiro a gente tem aquela fase matriarcal, maternal, que a gente vem da gestação, aquele universo materno, a mãe é tudo para a criança e tal. E depois entra a fase mais patriarcal, que a gente começa a buscar mais o pai, a criança começa a buscar mais o pai. E aí a gente tem uma terceira fase, que é a alteridade, que a gente começa a buscar mais o outro. E aí não quer mais saber nem de mãe, nem de pai, nem de autoridade, nem de hierarquia, só quer, né, ir nessa vertical. E aí a gente depois vem para a transcendência, que transcende. São 4 etapas. Então a gente passou também como desenvolvimento humano, a gente repete esses mesmos estágios: matriarcado, patriarcado, entrando agora na era de aquário, alteridade, eu e o outro, irmãos, e aí é depois o próximo passo, né, se o universo quiser, a gente entrar nessa transcendência e evoluir, né? Mas então, o que tinha nessa fase matriarcal? Na fase matriarcal, a mãe, a gestação, é o símbolo máximo de vida e né, de autoridade máxima, assim, né? E a Riane Esler conta, assim, que ela faz uma discussão, né? Porque quando a gente vê essas representações do homem da caverna, primeiro que é sempre um homem, né? Um homem com uma lança e tal. Então, a gente costuma não ver o que a mulher da caverna fazia, o que era e a importância disso. Então, as representações é desse homem com uma lança que caça, né? E quando ela começa a entrar em contato com registros arqueológicos, ela muda esse chip e começa a olhar para outro viés do que estava acontecendo. E a percepção dela é que, primeiro, no desenvolvimento, veio, na verdade, o desenvolvimento cognitivo do ser humano veio através de uma mãe que precisava coletar coisas e segurar um bebê ao mesmo tempo. Então, ela precisou começar a inventar cestos, inventar amarra, coisas, né? O sling primitivo, né? Poderia chamar assim, para amarrar o bebê e coletar. Então, tem todo esse movimento primeiro. E aí, provavelmente, os filhos dessas mães já eram mais desenvolvidos cognitivamente, né? E aí, questões da caça começaram a surgir gradativamente com isso também, né? Então, tem essas culturas matriarcais e provavelmente, né, segundo essas teorias, foi as mulheres mães que fizeram a Revolução Agrícola também, promoveram a Revolução Agrícola, porque elas tinham que ficar muitas vezes no mesmo lugar, cuidando dos filhos, então era mais simples começar a coletar as coisas ali, cultivar enfim, a agricultura, né, e tal, pecuária, é melhor começar ali a fertilizar nesse mesmo espaço, né? E aí os homens saíam caçar, né, guerrear, os homens morrem mais cedo até hoje, né? A nossa expectativa de vida é menor, então tinha todo esse processo e as mães tinham que ficar, era mais seguro para elas construir esse espaço de segurança. Então a gente teve a Revolução Agrícola aí, tá? OK. Então tem registros de sociedades nessas épocas que evoluíram muito, como por exemplo o Ju falou, que é a Satal Huyuk, eu não sei como se a pronúncia é essa mesmo, mas é uma comunidade que ficava concentrada ali na região da Turquia hoje, que tem registros que ela teve 1.500 anos de paz. E pelos registros eram sociedades matriarcais, né, pelos registros arqueológicos.
Outra sociedade é Creta, que é um pouco mais conhecida, né, um pouco mais famosa, e que também, ao que tudo indica, na época de ouro de Creta, ela era também governada por mulheres, por mães. E aí começou a ocorrer o patriarcado. E aí que eu digo que o patriarcado, ele é uma tendência de desenvolvimento, uma tendência psicológica, porque ele não surgiu num lugar só. Então, a gente tem o hábito, assim, o costume de querer elencar vilões, né? Eu vejo que as pessoas têm esse... Então, o vilão é o patriarcado europeu que veio aqui... Então, isso quando a gente olha com um olhar mais consciente para as coisas, né? Mais profundo, a gente começa a perceber que o patriarcado surgiu das ondas que invadiram a Europa, ali, que é as ondas Kurgan, que chamam, dos hebreus. Na China surgiu, que tem uma outra cultura totalmente diferente da ocidental, surgiu o patriarcado na China. Tinha patriarcado aqui entre os astecas, era uma sociedade patriarcal. Comunidades indígenas americanas também eram patriarcais, tinha algumas. Então, o patriarcado ele surgiu em vários lugares. Então, foi uma tendência psicológica, né? Uma tendência que surgiu, tomou alguns polos e foi expandindo, né? E aí, a gente seguiu até hoje nessa cultura, né? E uma cultura que preza mais pela expansão, pela dominação e pela espada, certo? E deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você fala que foram surgindo do meio de consciência, isso tem tanto a ver com a constelação familiar, que Certo. existe uma teoria do centésimo macaco, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. E é mais ou menos isso, né? Aí quando você fala que várias culturas foram surgindo, essa consciência do patriarcado, foram mais ou menos numa mesma época ou foi vindo gradativamente? Eu vejo que tinha culturas que já tinham patriarcado há muito mais tempo. Tipo, Tá. essas tribos pastoris, na Europa aconteciam através dessas tribos pastoris, as ondas Kurgan, e dos hebreus que também eram pastores. E eu tenho, assim, como teoria que era muito por causa da escassez. Eles não tinham contato com uma natureza como aqui a América do Sul, uma natureza cheia de alimentos, cuidados, segurança. Então, eram geralmente regiões muito frias, muito desérticas, então que favoreciam, porque eu vejo assim, né, que nessa situação o que entra como prioridade é a sobrevivência e a disputa por recursos. E aí, quando entra isso, a espada se torna quem garante a sobrevivência. Quando tem muito recurso, como aqui, então não precisa ficar lutando por comida, por sobrevivência, e aí tem esse tempo para dar valor em outras coisas, né? E então eu vejo que surgiu antes nesses lugares. E aí daí a espada foi descendo por talvez tem teorias, né, de escassez de recursos, então teve que dominar outros lugares e tudo mais, e foi chegando nesses espaços. Aí perguntou se Você já respondeu. já, É isso, né? já. Foi gradativo aí, porque vem muito dessa questão, né? Às vezes, a teoria do centésimo macaco, ela traz isso, né? Às vezes você começa a ter um comportamento de um lado e o outro que nunca te viu tem o mesmo comportamento. Isso a gente pega em várias coisas hoje, né? Nesse mundo mais espiritual, vai mais espiritualizado, a gente vê, né? A questão das pirâmides estão aí para provar isso, né? Porque um povo que não, teoricamente, não teria contato nenhum com o outro, a gente tem coisas muito semelhantes, né? De construções e tal. Interessante, Edu, pode continuar. Obrigada. É isso. Então, eu hoje olho assim que o patriarcado que a gente vive hoje é um patriarcado doente. Eu estou sendo mais específico um pouco assim, de falar que eu não estou falando do patriarcado em si, porque tem culturas patriarcais que são super equilibradas e se desenvolvem, né? A gente pode ter exemplos. E tem não necessariamente ter o símbolo do pai ou o símbolo da mãe como símbolo vai trazer mais desenvolvimento, mais qualidade. Então, olha que hoje a gente vive um patriarcado doente. E eu vi, não sei quem que falou, não é minha essa frase, mas eu ouvi esses dias um cara falando que a gente não está vivendo patriarcado. A gente está vivendo, na verdade, um meninarcado, que são homens que estão assumindo a figura patriarcal sem fazer o desenvolvimento emocional e assumindo as responsabilidades de verdade do patriarcado. Porque também faz parte do patriarcado, né, da cultura entre os homens, você ter honra, você ter responsabilidade, você assumir a tua família, você, sabe, não ir embora, não abandonar a tua família, faz parte do patriarcado todos esses valores. E o que a gente vive hoje é um monte de pai que se ausentam,
que, tipo, ou às vezes fica em casa e aí querem ser servidos, né? Trabalha o dia todo, a mulher cuidou o dia todo dos filhos, aí ele chega em casa, ele ainda quer que ela faça comida para ele no final de semana, quer que ele limpe a casa, quer que faça tudo. Isso é um menino que quer uma mulher que esteja servindo ele. Então, eu vejo que a gente acabou vivendo um patriarcado doente, assim, construindo um patriarcado doente ao longo desses anos, sabe? Mas o negócio agora da alteridade não é retomar necessariamente pro matriarcado, né? Porque o patriarcado, se a gente olhar como desenvolvimento individual, daí a gente percebe como ele é importante para o desenvolvimento psicológico do indivíduo. Porque se a gente fica fechado naquele mundo de cuidado, proteção e achando que a mãe tem que fazer tudo para a gente ali nos proteger, a gente não desenvolve psicologicamente também. Então vem o patriarcado, que é o pai, que ele corta, faz a separação da relação entre mãe e filho, né? E ensina o filho a criar uma identidade própria, uma identidade, se construir, a ter responsabilidade, a descobrir quem ele é, quais são seus valores e talentos, e ele sair daquele mundinho de que a minha mãe tem que me proteger e tem que fazer tudo por mim. Então o pai faz esse papel. Mas depois chega a alteridade, que daí você tem que encarar um outro, assim, aí, e aprender a conviver com esse outro, né? Com Deixa eu essa comentar diferença. isso também. Claro. Na constelação, a gente fala isso, né? Os primeiros 7 anos de uma criança é a mãe, né? A mãe é que nutre, a mãe é a gestora ali, né? Por isso que a gente diz que o seu primeiro sucesso é o seu nascimento. Então, a mãe é esse portal, né? Então, você já teve o seu primeiro sucesso. E depois a gente também associa um pouco a mãe com o dinheiro, porque ela é a nutridora. Ela é a que nutre, é ali que você vai ser amamentado e vai ser nutrido. E depois, dos 7 aos 14, essa criança tem que ir para a esfera do pai. Por quê? Porque é o pai que vai abrir as portas do mundo para ela, que é exatamente o que você está falando, né? Ele que abre as portas do mundo. Então, o pai é considerado o trabalho, a profissão, onde você vai se colocar ali no lugar de responsabilidade, de aprender a olhar para a vida para fora, de ter coragem, né? O pai é aquele que te incentiva a andar de bicicleta e que se cair está tudo bem. A mãe fica lá desesperada, com medo, né? Que você caia, que você machuque. Então, quer dizer, essa associação aí é perfeita para o meu entendimento. E aí vem a terceira fase, né? Que é a fase de eu ir para a vida. Cortar esses laços, exatamente o que você trouxe. A gente corta esses laços, honrando tudo que veio antes, mas agora pego tudo o que eles me deram e sigo para a vida, buscando o que é meu. Então, assim, nossa, Edu, muito legal vocês trazerem dessa. Nossa, me veio com muita clareza, né? Como a gente encaixa. E você vê, assim, uma coisa tão macro, né? E o meu é tão no micro. E vocês trazem a coisa no macro. Muito legal, muito legal. Sim. E eu percebo, assim, que, não sei se na constelação funciona mais ou menos nessa ótica também, eu vejo que parece que a fase anterior é a fase que eu tenho que lutar contra e que eu demonizo. Então, por exemplo, tinha o matriarcado. O patriarcado demonizou a mulher e o feminino, né? Vários sentimentos não bem assimilados e amadurecidos inconscientemente, projetando toda a culpa e o problema do mundo na mãe, né? E aí o menino adolescente faz isso, né? Ele tudo é culpa da mãe. Se o pai foi embora, a culpa é da mãe. Tem muitos caras assim que relatam que no processo de transformação deles tiveram que fazer um momento assim de ver que o pai não foi embora porque a mãe por culpa da mãe, enfim, né? Então, e agora eu vejo que a gente tem uma tendência também, como você comentou no início, né, sobre as mulheres e tal, estarem muito reativas aos homens, que é essa nova fase que agora todo o problema é o patriarcado e os homens, sabe? E a gente não digere, não assimila bem por que a gente bota tanta culpa no patriarcado, nos homens e tudo mais. E não só isso, porque a autoridade eu acho que também ainda bota a culpa no matriarcado e na mãe, que é quem vem antes. Ainda tem assim uma projeção ainda muito forte. Então, o problema é a origem. Então a gente tem que só tipo se transformar. Era de Aquário, né? Só revolucionar, transformar, mudar, tal. E aí, toda fase tem a sua luz e sombra. Então, ótimo, alteridade, Aquário, a gente transformar, revolucionar a tecnologia, repensar, transformar novos padrões, mas com a bênção do que veio antes, né? Daí entra muito forte a constelação. Porque se a gente não assimila essas fases anteriores, não reconhece, né, e tal, sempre vira sombra. Então, se a gente não reconhece o patriarcado e o pai, a energia que simboliza esse arquétipo paterno vira sombra. O que é esse excesso? Autoridade, achar que o outro
não lidar bem com frustração, então o outro tem que fazer, tem que acreditar no que eu acredito, tudo tem que ser do meu jeito, né? Não aceita opinião. O que a gente está vivendo hoje, né? Nessas polarizações. Ninguém escuta ninguém, né? Que tem uma polarização gigante de grupos e está na sombra toda essa coisa patriarcal, assim, dessa sombra patriarcal de dominação, de ideias e tudo mais, né? O outro tem que acreditar no que eu acredito. É isso mesmo, né? Trazendo aí para a lógica sistêmica, é exatamente isso, né? A gente vê que a pessoa não consegue ter o equilíbrio que ela busca, o sucesso que ela busca e tudo mais, né? Porque a gente fala assim, quando você olha para trás, para toda essa ancestralidade, masculino e feminino, pai e mãe, né? Você não, eu ainda brinco, eu falo, ninguém nasceu de chocadeira, né? Todo mundo teve um pai, tem um pai e uma mãe, e é biológico. Que a gente também tem a cultura, pai é que cria. Não, pai que cria, ok, muito obrigada por tudo que você fez por mim, mas pai é quem gera, porque sem aquele esperma e aquele óvulo, eu não seria eu, seria outra pessoa. Então, agradeço aos pais cuidadores, eu tive um pai cuidador, mas meu pai é o biológico, em primeiro lugar, e é para isso que eu olho, porque eles me deram a vida, e a vida é o bem mais importante que temos, essa é a teoria da constelação. E o que vem depois da vida é uma história sistêmica, que muitas vezes baseada em lealdades e padrões familiares. Então, quando eu olho para isso tudo que veio antes, independente da minha história, e eu honro tudo isso, eu, né, acolho tudo isso e falo, tá bom, foi como foi, pego os valores ali, o que me foi dado de presente, né, independente dessa história, e começo a olhar para a minha vida para frente, eu estou liberto disso, dessas amarras que você está falando. Eu consigo lidar melhor com as autoridades, eu consigo lidar melhor com a vida, com as adversidades, e a vida começa a ser um pouco mais serena. Eu me torno, a constelação te leva para esse lugar de ser menos julgador, né, de ser mais compreensivo com o outro. Então, eu e a Elu, a gente discute muito isso, né, Elu? Essa questão do homem e da mulher. A gente sente muito nos nossos atendimentos essa polarização, vem muito forte, e a gente fica nesse lugar dessa defesa, né, de todos os lados, para que a gente tenha um pouco mais de... E um pouco mais de clareza, né? Não são todos... Sabe, assim, a gente estava falando disso hoje, a gente recebe clientes que assim, não consigo um relacionamento legal. Mas aí a amiga assim, não, porque relacionamento é tudo igual, homem é tudo igual, nenhum presta. Eu nunca vou, né? Os bons homens já estão compromissados, agora só tem as tranqueiras por aí. Então, quer dizer, é uma consciência coletiva feminina aí que te impede de ter um bom relacionamento. Aí eu falo, gente, eu não vivo nesse mundo que vocês vivem, e todos os meus relacionamentos foram ótimos. Então, a gente vai observando isso, né? Nossa, e obrigada por trazer isso, porque agora, conseguindo ver isso no macro, me traz ainda mais clareza do meu trabalho, sabe? Porque eu nunca tinha observado, eu jamais tinha observado isso no macro. E é só, né? Trazer para o micro, e é isso, né? Você traz para o micro, e o do micro você vai ajudando o macro a ser um pouco melhor. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre como que foi, assim, a aceitação mesmo, né? Quando vocês começaram a mexer mais essa jornada com os meninos, com os homens, assim, como que foi? Se vocês puderem falar um pouco sobre os círculos masculinos e como que o projeto surgiu para virar o livro em si. Muita resistência dos homens. Dentro dos círculos, eu caí de paraquedas, assim, eu tive o privilégio de, com 21 anos, sair de uma aula da faculdade e ir para um círculo de homens que eu nem sabia que era um círculo de homens, que só, tipo, um amigo meu tinha ido e falou, vamos lá, e não sabia o que que era, e quando vi, eu tava numa sala ali com 30 caras, sabe, recebendo já uma defumação e um cara passando um chocalho lá do meu ouvido e eu, meu, que é isso, sabe? O que eu vim fazer aqui? O que tá acontecendo? Tipo, eu era a pessoa mais nova ali do grupo, junto com dois amigos meus que foram juntos. E eu ficava olhando aqueles caras mais velhos, assim, tipo, falando umas coisas meio melosas. E eu ficava, meu, que é isso, sabe? Eu nunca tinha estado num ambiente assim que não fosse ver um jogo de futebol, né? Com um monte de caras, assim. Eu e outros homens era isso, né? Era jogo de futebol, ou foi quando eu servi no exército,
sabe? Ou, sabe, ambientes assim, em que o profano é o mais importante, né? Em que a gente está ali para tirar sarro um do outro, um lugar em que tu tem que estar o tempo todo alerta, né? Ou no estádio de futebol, que a gente fica o tempo todo xingando. E eu gosto disso, né? Eu gosto, assim, de ver jogo de futebol, eu gosto de botar essa energia para fora. Só que tá dentro de um círculo de homens me fez perceber que eu não sou só isso. Eu não sou só um cara agressivo, eu não sou só um cara que, sabe, que vai lá e coloca. Eu tenho uma tendência, assim, impulsiva. Quando eu era mais jovem, eu tinha ali meus 18, 20 anos, sempre que eu recebia, assim, um convite, eu ficava muito agitado. Eu começava a mexer na casa, a minha mãe ficava muito preocupada porque eu ficava muito agitado, eu começava a derrubar as coisas, quebrar as coisas, e era sempre a mesma coisa, porque eu não sabia lidar com a minha energia da agressividade, né? Com essa minha energia mais intensa, porque tudo era aquilo, né? Então, estando dentro de um círculo de homens, eu conseguia aprender a lidar com uma energia um pouco mais sutil, né? A gente fala muito de que a gente vem trabalhar o masculino, mas na verdade todo ser humano ele tem as duas polaridades, né? O masculino e o feminino. Existe uma grande confusão a respeito disso, porque tu vai em qualquer banheiro público e tá lá uma plaquinha, um desenho de um cara, né, masculino, e um desenho de uma mulher, né, de saia, feminino. Então se cria essa percepção, né, essa confusão a partir das palavras de que o homem é masculino e o masculino é essa coisa da assertividade, da agressividade, do cara que vai e conquista seus objetivos, né, que está muito vinculado a uma só forma de ser homem, né, esse arquétipo do guerreiro, e que a mulher é o feminino, né, é a doçura, é o cuidado, fazer as coisas com calma, né, e que está muito vinculado a esse arquétipo da mãe, que o Edu comentou antes, né? Então a gente está muito preso dentro desses dois arquétipos, que é o homem guerreiro, o cara que vai lá caçar um mamute, e a mulher que fica criando os filhos, né? Como se masculino e feminino fossem só isso. E hoje a gente sabe, né? E na verdade as pessoas que criaram essas palavras masculino e feminino já diziam que isso é uma coisa que todo ser humano possui os dois. Todo ser humano possui esse lado masculino e feminino, assim como todo ser humano possui um pai e uma mãe, assim como todo ser humano possui um lado esquerdo e um lado direito, né? Todo mundo pode ser uma pessoa assertiva e ao mesmo tempo uma pessoa calma, né? Eu brinco assim que hoje tem muitas pessoas que dizem assim, nossa, como tu é calmo, e tal, da onde vem toda a tua calma? E eu brinco que a minha calma ela vem da minha raiva. Eu acho que são duas faces da mesma moeda, assim. Tudo é questão da gente saber lidar com a energia, né? Que a energia, ela tá ali, a questão é a gente saber lidar com isso. Só que quando os homens se deparam, muitas vezes, com essa questão de estar num círculo de homens, já vem a resistência, né? Teve uma vez que eu morava em Florianópolis, morava com outro cara, e aí eu comentei para ele que eu ia num grupo de homens, e ele era do futebol, ele era preparador físico de futebol e tal, então eu estava sempre acostumado, né, a estar entre homens. Mas quando eu falei para ele que não era uma coisa de futebol, que era só um grupo terapêutico, né, que a gente ia estar lá junto, na hora ele associou isso com uma coisa homossexual. Ele disse assim, ué, tu é gay? Né, como se ou tu tá entre homens para jogar futebol, ou tu tá entre homens para fazer sexo, né? Como se só existissem essas duas possibilidades. E é uma visão muito limitada sobre ser homem, né? De que ou a gente está ali se batendo, competindo, né? Jogando, que é uma coisa saudável, embora muitas vezes o fanatismo torne isso não saudável, né? Mas a competição é uma coisa saudável. Ou então, se tu está entre homens, é para fazer uma coisa sexual, para pegar mulher, ou para se pegar entre si, né? E na verdade, nós não somos, eu não sou uma máquina que ou eu estou transando ou eu estou competindo, né? Só que muitos homens estão dentro desse estigma, e eu vivi dentro desse estigma, nos meus 20 e poucos anos, a minha vida era isso. Ou eu estou competindo, ou eu estou querendo sexo. É uma visão extremamente limitada, né? E, por exemplo, agora o Edu é pai, né? Da Jade, a Jade está com 3 meses. Como é que o Edu, que é um cara aí que é pai de uma menina de 3 meses, como é que ele vai estar dentro desse estigma de que ou ele está competindo ou ele está querendo sexo? E muitos pais ficam, infelizmente, dentro desse estigma. Então, o cara ou ele está na rua competindo, né, querendo dinheiro para prover para casa e tal, que é uma coisa importante,
ou ele está dentro de casa e aí muitas vezes não respeita o período da mulher ali depois da gravidez, né, o puerpério e tal, e aí como não consegue respeitar, vai lá e trai a mulher, sabe? E como é que tu constrói um relacionamento duradouro? Como é que tu cuida, por exemplo, de um bebê sem estar dentro de um paradigma de competição ou sexo? A gente precisa abrir isso, né? A gente precisa entender que o homem ele tem o seu lado feminino, que o homem ele pode ser sutil, que ele pode ser cuidador, que ele pode fazer o almoço, né? Tava aqui a gente combinando com o Edu que a gente está revisando a jornada solar do ano que vem, né? Todo ano a gente publica um novo livro, já que ele tem essa parte de agenda também. E daí tava falando com o Edu, Edu, tu pode a gente marcar a revisão tal horário, 1 da tarde? Daí ele disse assim, eu posso, mas daí de manhã eu não posso ter nenhum compromisso porque eu preciso fazer o almoço. Quantos caras têm essa preocupação, né? De que, beleza, eu vou ter esse compromisso aqui, eu vou prover, eu vou fazer meu trabalho, vou ser responsável, mas eu preciso fazer o almoço, que é o lado cuidador também. Então, é essa integração, sabe? E isso, trazer isso para dentro do ambiente de trabalho como uma condição, como um limite. Beleza, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou me dedicar, mas eu tenho essa outra responsabilidade aqui também. Eu sou um pai de família também. Eu acho que é essa consciência que a gente precisa ter enquanto homens, né? Eu estava esses dias num evento no Cacau Flow ali, né, com o Murilo, toda a egrégora, né, do Sol Cristal, aqui em São Paulo. E aí no palco tava o Mena, que é um cara que faz uns grafites, umas artes na rua, assim, né? Tem uns prédios e tal, maravilhoso. E aí o Mena tava ali falando no palco e tal, daí ele pegou o microfone uma hora e disse, olha, pessoal, vou ter que sair aqui porque já tá tarde, acho que já era umas 9 da noite. Tá tarde já e eu tenho uma bebê em casa e vou ter que ir lá porque a mãe não pode cuidar sozinha. E a galera pirou, todo mundo começou a bater palmas, assim, uhul! E eu fiquei ao mesmo tempo muito feliz com isso, né? De ver, poxa, que legal ver um cara que tá assumindo a sua responsabilidade, sendo reconhecido por isso, a sociedade apoiando, tipo, vai lá, cara, cumpre teu papel. E ao mesmo tempo que triste, né? Que a gente tem que aplaudir um cara que tá fazendo o básico, né? Que é cumprir o papel dele como pai. Então, sabe, a gente está num ponto assim de transição em que ao mesmo tempo a gente precisa muito valorizar, a gente precisa aplaudir caras que façam isso, precisa exaltar, assim como a gente está exaltando aqui, mas ao mesmo tempo a gente tem que se dar conta de que isso é o básico, de que a gente não tem que ganhar um troféu por fazer esse trabalho, sabe? Edu, como é que está sendo o teu processo de aprendizado com a Jade? Olha, intenso. Tava falando aí, já tava rememorando tudo assim que eu aprendi, né, nesses 3 meses, mas paternidade acho que não começa. Nasce um filho, nasce um pai, né? Essa frase famosa, assim, eu realmente vivi isso na prática, assim. Mas a paternidade começa antes, né? Na gestação, na preparação já. E, e para mim, assim, fez muita diferença, porque antes na jornada a gente vinha muito, acho que muito focado, assim, nessa questão da vulnerabilização e da emoção, e de expressar a emoção, que é super importante, né? Que o Ju trouxe, assim, no desenvolvimento dos homens. Mas uma coisa que me acendeu assim muito com a paternidade é quanto é muito importante o fator da responsabilidade. E é uma coisa que nós homens escutamos, né? Que o homem tem que ser responsável, tem que dar conta das coisas e tudo mais. E isso causa um peso, mas eu vejo assim que é super importante continuar essa virtude, esse valor assim na formação cultural e estrutural emocional dos homens assim, porque o bicho pega muito assim quando chega essa hora da paternidade assim, é o teste de fogo, né? E é justamente isso que o Ju trouxe, né? Que de entender que tu tem que assumir a responsabilidade das coisas e tem sempre alguma coisa para tu assumir no casal ali, na relação com o filho. Então, essa questão do aplauso, assim, eu até falo com a Karine, assim, que o ideal, sabe, é quando os dois estão sempre fazendo alguma coisa, estão sempre elogiando um ao outro. E fala assim, nossa, que paizão que tu é. Nossa, que mãezona que tu é. Eu já acho que o elogio, assim, é super importante, sabe? Incentivar mesmo, ver uma mãe ali fazendo o papel dela, assumindo as possibilidades. Elogia, elogia. Ver o pai, elogia também. Porque é difícil o negócio e é muito bom a gente, tipo, ter essa valorização, né? Mas tem que fazer para
para receber, né? Para receber esse elogio. E eu vejo assim que é muito importante, que a gente vê muito assim, é uma disputa assim para ver quem trabalha mais, quem sofre mais. E eu e a Karine, a gente sempre comenta assim que para nossa relação não fez sentido, não, necessidade de ficar tipo falando assim, para a mãe é mais difícil, para o pai é mais difícil. O importante é assim, ó, um tá fazendo uma coisa, tem outra coisa para fazer. Vai lá e assume isso, né? Então, eu falo pro Ju que a gente tem que ter umas 2 horas de almoço aqui, porque enquanto um tá cozinhando, o outro tá com ela no colo, porque ela não fica sozinha nunca, sabe? Então, para fazer uma coisa, então eu para o meu trabalho de noite, já tem banho, já tem fralda, já tem que botar para dormir, e às vezes, e é interessante porque tem dias que só eu consigo fazer a Jade dormir. Não é sempre só a mãe que consegue fazer, assim, acalmar, né? Tem dias que tem que ser eu mesmo, não sei se sente mais segura comigo, ou se a mãe, ela não quer largar a mãe de jeito nenhum, e se ela dormir, a mãe vai sair, não sei. Só sei que tem dias que tem que ser a minha presença, né? E eu vejo, assim, que esse fator da responsabilidade, porque tem dia que dá vontade de sentar e chorar, né? Sentar, chorar, fugir, dá vontade de escapar mesmo, sabe? Ir lá tomar um chopp e largar tudo, mas tem que desenvolver essa capacidade, assim, de sustentar em minha responsabilidade, minha obrigação, eu tenho que ficar aqui, né? E a parte sensível entra no afeto, né? Da capacidade daí que eu vejo isso, o autoconhecimento para homens, o homem integral é esse, que ele consegue tanto ser firme nas suas responsabilidades e dar conta, quanto ser sensível e se conectar empaticamente com a filha, com a mãe, com as pessoas ao seu redor e perceber as necessidades que estão chamando ele, né? Que estão chamando a sua responsabilidade. E o círculo de homens, Heloísa, voltando para sua pergunta, eu vejo que ele é um grande treino para isso. Porque quando a gente é criado, a grande maioria dos homens, a gente não recebe um treinamento adequado, né? Assim como a gente aprende matemática, português, física, assim como a gente aprende todas as matérias, quem que nos ensina a ser homem? A gente aprende pelo exemplo, né? A gente aprende na prática, vendo TV, vendo os desenhos, né? Como um personagem está sempre sacaneando o outro, né? Como o Cebolinha ali da Turma da Mônica tá sempre querendo ser o dono, né? Dominar e o plano e não sei o que, aquela coisa. E essa falta de confiança em outros homens que é generalizada, né? Pega um cara na rua, né? Se eu sair na rua, pegar um cara na rua e dizer assim, fecha os olhos. Quantos que vão fechar os olhos sem achar que é uma sacanagem? Na escola, a gente aprende a sempre ser sacaneado. Eu já fui sacaneado pelos meus melhores amigos várias vezes. Várias. Não é uma, duas vezes. Eu cresci sendo sacaneado pelos meus melhores amigos. E sacaneando eles de volta também. Porque é assim que a gente aprende. Então, tu tá entre outros 30 caras e tu se sentir seguro para tu fechar os olhos e saber que tem um cara ali cuidando de ti, que tu não vai ser sacaneado, só isso, assim, já é uma mudança muito grande. Então, como é que tu vai, por exemplo, criar um filho, né? O Edu tem uma filha, mas digamos que eu vou ter um filho. Como é que eu vou criar um filho e vou ensinar para ele que ele não precisa ter medo de que eu vá sacanear ele? Sabe? Eu, com meu pai, a gente tem uma relação hoje que é muito boa, mas o meu pai, eu sei que ele nunca participou de um círculo de homens, né? É, e ele não cresceu recebendo carinho do pai dele. Eu não sei, o pai do meu avô, a gente já faleceu, né? Eu não sei se ele teve a oportunidade, assim, de algum dia fazer carinho no, no meu pai, sabe? Na vida inteira, assim, meu pai tem quase 60 anos. Não sei, assim, talvez em algum outro momento até vou perguntar isso para ele. Mas então o meu pai e eu, as nossas trocas de carinho, elas sempre foram muito baseadas na sacanagem, né? Eu me lembro assim de estar subindo o elevador do nosso prédio e o meu pai ele queria me fazer carinho. Só como ele não sabia como fazer isso, ele pegava a chave do carro e dava uma espetada assim nas minhas costelas. E eu odiava aquilo, porque, porra, é uma sacanagem, né? Tu tá ali subindo o elevador pra chegar em casa e a pessoa te espeta uma chave na costela. Só que esse era o jeito dele de me fazer um carinho. Hoje eu sei isso. Hoje eu sei.
que se ele pudesse, ele Faria ele faria de diferente. outro jeito. Faria diferente. Ele A gente fez só outra dá, coisa. a gente só dá aquilo que a gente tem, né, Gil? E É olhando para esse isso. vô, para esse pai, é tipo, eles dão aquilo que eles aprenderam, um pouquinho mais, às vezes, do que a gente recebe, mas toda vez que a gente olha para trás, quando você tem um julgamento sobre seu pai ou o avô, olha para a vida deles e fala, a minha vida é melhor ou não? E sempre é. É. 99,9% dos casos, a nossa vida, mesmo tendo desafios, é melhor do que os desafios que papai passou, que vovô passou. Então, a gente vai passando um para o outro. E, Edu, você falou uma coisa, né? Dessa coisa do... Eu sou mãe, né? Minha filha hoje já tem 29 anos, eu sei o que você está falando aí como pai, né? E é bem isso. E assim, né? Às vezes eu falo, às vezes as pessoas falam, André, você vive numa bolha, né? Eu falo, então vem para minha bolha, porque minha bolha é bem legal. Porque eu casei 4 vezes, mas eu só tive um filho do primeiro casamento, mas eu casei 4 vezes. E eu tive 4 maridos que realmente compartilhavam as coisas em casa. Eu nunca tive esse problema do machismo dentro de casa, sabe? Dessa coisa só mulheres, pelo contrário. Aliás, eu era mais assim, eu já tinha uma coisa em mim que eu falava assim, é, o homem tinha que dividir as coisas comigo, porque eu falei, eu não nasci para lavar a cueca de homem. Era isso, né? Eu falava, eu tinha esse vocabulário antes. E assim, e hoje eu estou no meu 4º casamento, que é maravilhoso, e eu tenho. E aí eu vou aproveitar, Edu, esse momento aqui que você trouxe isso, para elogiar meu marido maravilhoso, que está lá agora cozinhando, esperando. Que horas acaba o podcast para eu pôr a comida na mesa, né? Então ele está lá dentro cozinhando, maravilhoso. E realmente aqui a gente divide as coisas em igualdade mesmo, né? Cada hora é um que está ali resolvendo as questões da casa, cuidando. Então, sim, e é possível, né? Existem homens assim. Então, se a gente cultivar isso no nosso dia a dia, e somos nós, e como você falou, Ju, você é responsável também por criar esse menino que vai vir no futuro, de como ser um homem integrado, né? Assim como o Edu vai trazer uma menininha integrada aí, com a ajuda da Karine. Ai, muito lindo, meninos, amei, amando, e a gente está chegando meio no final. Eu queria saber se vocês têm algo aí para colocar sobre o livro, sobre algo que vocês queiram trazer, que vocês não trouxeram ainda, para a gente ir finalizando. Vocês têm o livro aí para mostrar para quem está vendo o vídeo? Aí, quem não conhece a Mandala Lunar, eu recomendo que vocês busquem também as meninas, que é muito bonito o trabalho. E esse, nossa, tá bem bonito. Quem tá ouvindo a gente, por favor, vejam o vídeo e procurem no contato dos meninos. O livro é bem legal. E é interessante pensar nesse equilíbrio, assim, né? O Sol, Lua, da Lua ser o feminino para a astrologia no sentido muito da nutrição, do inconsciente, do instinto, enfim. E o Sol ser essa individualidade, a busca da identidade pessoal, mas tem muito uma relação com o pai, enfim, a gente está falando muito de paternidade aqui, né? Então, fala um pouquinho sobre a jornada solar que vocês gostariam para a gente encerrar, assim, os últimos minutos. Sim. Eu vejo que a gente precisa de novos símbolos para uma nova masculinidade. Existem símbolos antigos que a gente carrega do que é ser homem, né? Eu, por exemplo, quando era criança, fazia competição de comer coraçãozinho de galinha no churrasco, né? Porque comer carne era um símbolo de ser homem. E hoje em dia eu sou vegano. Então, preciso de novos símbolos, né? Novas coisas. Eu acho que ser homem não é só tu ter um Nike no pé e um cabelo cortado com desenho. Eu tenho isso também, né? Eu tenho o cabelinho na régua, né? Barba na régua. Isso são símbolos que é importante. Mas a jornada, ela vem nos trazer novos símbolos, né? Por exemplo, não que você precise ter um livro, não é isso, né? Tem várias formas de acessar esse conhecimento. Mas o sol, por exemplo, é um símbolo que eu vejo que a gente precisa resgatar, né? Porque o sol, ele tem uma relação direta com a produção de testosterona no nosso corpo. E a testosterona é um hormônio que está muito relacionado com tudo isso que a gente falou, né? De ser homem, dessa agressividade, da nossa força vital e tal. Então, eu acredito que a gente precisa buscar novos símbolos. E a jornada, ela traz várias referências
de novos símbolos, de como que a gente pode se conectar com as nossas emoções, de como que a gente pode fazer rituais. Tem um ritual, por exemplo, que a gente faz que é do guerreiro, né, que tu pega uma faca e daí crava essa faca na terra, simbolizando essa integração do masculino, né, sendo a faca, com o feminino sendo a terra, e mostrando que o problema não é ter uma faca, e sim o uso que você faz disso, né? A gente sugere aqui várias simbologias mesmo, né, várias práticas que você pode fazer para ir tanto desconstruindo padrões de comportamento que você não quer mais para sua vida, né? Por exemplo, tem muito cara que é viciado em pornografia, eu já fui viciado em pornografia e graças a Deus, graças a esse livro, consegui largar esse vício, porque a gente traz aqui ferramentas também. Eu não acredito só na leitura, acho que a leitura é parte, né? É um jeito ali que a gente está aprendendo a absorver conhecimento, mas a gente precisa de ferramentas, precisa usar, precisa praticar. Então, no final do livro, a gente traz ali algumas planilhas, né? Que cada planilha é um planner, né? Do seu mês. E que você vai botar ali o que você quer monitorar na sua vida. Ah, eu quero monitorar a hora que eu acordei, se eu fiz exercício físico, como é que está o meu humor, como é que está o meu relacionamento. A gente sempre sugere também um hábito que você quer perder para você acompanhar isso. Eu larguei a pornografia assim, botando na minha agenda ali, ó, não quero mais assistir pornografia. Todo dia que eu assistia eu marcava e fui acompanhando, e quando eu não assistia eu marcava e tal, e daí, né, com o tempo a gente vai ganhando consciência e vai conseguindo se livrar desses padrões. Então, a jornada ela traz esses novos símbolos, essa nova masculinidade, ela traz a história de vários homens, né? Tem muitos relatos de homens aqui, para que a gente possa se espelhar, para que a gente não fique preso só nessa figura do pai, que muitas vezes é ausente, quando é ausente fisicamente, é ausente emocionalmente. Então, que a gente possa ver outras possibilidades e pensar assim, pô, eu vim do meu pai, mas eu não preciso ser igual a ele e eu não preciso ser o oposto a ele. Eu posso ser mais parecido com esse outro cara aqui que eu li no livro e que tem uma história muito massa, né? E que eu posso me espelhar nele. Eu posso olhar para os arquétipos, por exemplo, que é um outro conhecimento da psicologia que a gente traz aqui, né? Essas figuras de homens que são o guerreiro, o mago, o rei, né? A gente pode se espelhar nessas figuras também de masculinidade. Então a gente precisa de novos símbolos. Não só o Nike no pé, o cabelo na régua, mas também quando que eu sou o meu rei, quando que eu sou responsável, né? Quando que eu sou o guerreiro e não só o guerreiro que vai matar o outro, mas sim o guerreiro que vai conseguir o seu objetivo, que está ali para servir a um propósito, né? Esse é o verdadeiro guerreiro, é o que está a serviço de um propósito. Então, eu acredito que a gente precisa disso, né? Novos símbolos e novas práticas para fazer uma transformação real, né? A gente, se eu nasci, é uma metáfora que eu gosto, né? Que se eu nasci uma sementinha de limão, eu nunca vou ser um pé de maçã. Mas a transformação que eu posso fazer não é me transformar em outra coisa. E sim, eu posso ser o limãozinho mais doce que tem, né? Então, como que eu vou mudar a minha doçura? É olhando lá para minha raiz, é olhando lá para o que eu estou absorvendo, né? Então, não é querendo copiar o outro, mas sim transformando a minha história, reconhecendo a minha história e me transformando naquilo que eu quero. Arro. Arro, meninos, arro. Gente, tem uma novidade aqui para quem está nos assistindo, porque os meninos mostraram a capa do livro, né? Hoje o Spotify tem vídeo, tá? Então a gente está publicando no Spotify já com vídeo, e você, telespectador, quando você entra no seu Spotify, você escolhe se você está no seu carro, você pode escutar só o áudio, e se você está na sua casa, você tem a opção do vídeo. Eles abriram esse espaço para os podcasts. Edu, quer finalizar? Só agradecer a oportunidade mesmo, foi muito bom o papo, me senti muito bem aqui conversando com vocês, muito legal essa troca também de poder fazer esse jogo assim das questões patriarcais, matriarcais com a constelação familiar, né? Acho que super se encaixa, se entrelaça esses conhecimentos. E é isso, gratidão pelo espaço, Heloísa também, pessoal que está nos assistindo. Qualquer dúvida, se ficou interessado, chega mais, chega na jornada, a gente tem a Roda Solar que já começou, mas que é o encontro de homens que a gente faz mensalmente, mas começa no início do ano, é uma jornada, um processo de transformação, né? Que culmina, a gente tem uma ideia assim de ser, isso que o Ju falou, que é um desenvolvimento, né? E a gente podia falar de mais um monte de outras coisas aqui, mas a gente não falou da importância dos ritos de passagem, que é super importante também aí, né, no autoconhecimento para homens, não deu tempo,
Mas a gente vai ter um ritual de passagem no final do ano, em novembro, da Jornada Solar. Vai ser o primeiro ritual ali no signo de Escorpião, que tem essa relação com morte, com transformação, com renascimento. Então vai ser bem intenso, vai ser irado. Então quem está sentindo aí que precisa dar esse passo aí, chega mais, né? Que vamos ter essa oportunidade, tá? Vai ser após um eclipse, então, hein? Ali após o É, eclipse em Escorpião, legal. nem tinha visto essa, olha aí. Então vai ser mais mágico ainda, né? E é isso, então. Estão todos convidados aí a conhecer mais o nosso trabalho, né? Isso, pessoal, que quiser nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @Jornada Solar, e o nosso site também, jornadasolar.site. Tem lá todos os nossos produtos, o livro, a gente tem parceria com outras empresas também que produzem livros, baralhos de autoconhecimento, livros também direcionados para mulheres. Tem tudo lá na nossa loja. Quem quiser investir em autoconhecimento, só chegar com a gente. Perfeito. Eu queria só finalizar, vai ter todos os contatos que vocês passaram para a gente, inclusive a indicação do livro, né? A gente vai colocar um link para esse livro lá no Instagram e no próprio YouTube e no Spotify. Mas eu queria só finalizar algumas coisas que pensando em algumas coisas que a gente fala aqui direto, que é sobre a importância de refletir o calendário gregoriano e esse nosso contato com o sol, com o ritmo solar, né? Com o ritmo dos rituais mesmo que o ser humano precisa. E os meninos, eles conseguiram trazer esse assunto, falar um pouco sobre isso sem falar. Mas claramente a Jornada Solar, ele traz essa consciência do nosso processo individual, independente desse calendário, né? Que questiona um pai que está saindo às 6, questiona uma mãe que está saindo às 6 do trabalho para ajudar alguém, ou uma pessoa que simplesmente quer ir dormir, né? Não aguenta mais trabalhar 16 horas por dia. Então, é muito importante esse equilíbrio nosso com a nossa jornada individual, independente aí do masculino ou do feminino, olhar para isso com mais carinho, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor, que querem buscar essa jornada mesmo, é importante. Só queria reforçar isso. É isso aí, gente. Muito, muito obrigada a todos. Elu, mais uma vez, obrigada. E vou aqui reforçar uma frase da professora Lucilena Galvão, que é: só o autoconhecimento vai salvar a humanidade. Né? Porque o homem sábio não é homofóbico, não é preconceituoso e não destrói a natureza. Então, gente, ouçam esses meninos lindos aqui, que trouxeram esse conhecimento para a gente. Homens, estamos à espera de vocês para essa abertura, né? Para essa oportunidade de se olharem e serem mais leves, mais felizes, mais integrados, que a coisa fica muito mais fácil. Um beijo para todos. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.